Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Daniel 3, 16, vamos pedir àquele que entrou na fornalha. Vamos pedir ao quarto homem da fornalha. Para aqueles que não conhecem essa história, embora conhecida, pois certamente vocês vão saber quem é o quarto homem, mas obviamente, para que nós vamos pedir? Para que vou pedir ao quarto homem, se não for o próprio Deus a nos instruir? Oremos. Pai amado, nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Este livro de Daniel precisa ser nos revelado. Precisamos fazer com que tudo aquilo que iremos aprender dele seja aplicado nas nossas vidas, Senhor. Por isso eu lhe peço, usa minha vida com autoridade, com unção, com graça, para se alimentar, instruir e corrigir essa geração, para a sua glória e para a sua honra. E todo o povo diz amém. Glória a Deus. Daniel 3:16. O livro de Daniel, que livro extraordinário nós estamos lendo. Além das histórias que aconteceram, como já lhe disse, se escondem nesse livro revelações. Também confirma dados históricos e acontecimentos passados, cuja história está relatada no livro de Daniel. Mas o livro de Daniel é um livro profético. O que significa isso? Um livro profético é um livro que fala dos dias vindouros, até mesmo nos dias de hoje. E hoje nós vamos estudar a famosíssima passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha, muito pregada em muitos ministérios, em muitas igrejas, mas eu tenho convicção que o Espírito Santo me usará para lhe ensinar e apontar certas áreas cujo precisamos aprender dessa história. Mas vamos recapitular um pouco daquilo que nós estudamos a semana passada. Tremendo, quem não viu, vá lá e assiste. Mas na semana passada nós estudamos acerca, meus amados, da grande estátua que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um rei ímpio, um rei duro, orgulhoso, decidiu construir para a sua própria glória, ou seja, realmente aos olhos do próprio Senhor, construir uma estátua do tamanho de 21 metros de altura, com 2,10 metros de largura, meus amados, é realmente um grande afronto para com Deus. Mas acredita se quiser, Nabucodonosor era um escolhido de Deus. Acredita nisso? Pois eu vos digo, e vocês verão no final dessa história, que Nabucodonosor era um escolhido do Senhor. Mesmo ele já levando o nome, de maldito, que isso significa Nabucodonosor. Mas quando Deus diz, esse é meu, então o Senhor começa a enfrentar tudo aquilo que um homem achava sendo o certo, para que quando o Senhor vem, aquele orgulhoso reconhece que, na verdade, tudo aquilo que pensava não era nada disso. Pois nosso Deus é assim, e assim fará com o grande, o poderoso Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de 21 metros.
totalmente propício para a idolatria. E, obviamente, isso revela a megalomania de Nabucodonosor, né, que inclusive o levou a fazer essa estátua. E não apenas uma estátua Nabucodonosor fez, porque o rei, ele lançou um decreto. E qual foi esse decreto? Esse decreto foi que, por ordem do rei, todos aqueles que não se prostrarem perante a estátua de Nabucodonosor, do grande rei, ao ouvir o arauto tocar o sino, pois esses que não obedecer, esses seriam lançados numa grande fornalha. Obviamente, para serem fulminados, né, e mortos no imediato. E a Bíblia diz o que aconteceu. Que os oficiais do rei Nabucodonosor, eles observaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três, para quem não sabe, nos assistem hoje, eram judeus. Sadraque, Mesaque e Abednego eram sábios da Babilônia, pessoas separadas, inclusive pelo próprio rei Nabucodonosor, pelos seus destaques, pela sua sabedoria que tinha recebido por parte de Deus. Eram homens servos exemplares, que obedeciam a Deus e que serviam ao Senhor, mesmo no centro da Babilônia. Eles não negociam a princípio, porque quando os oficiais observaram Sadraque, Mesaque e Abednego, principalmente quando se tocava o sino, ou quando se tocava o chofar do arauto, pois esses três não se prostravam diante dessa estátua. Esses três não se prostravam. E depois disso, esses oficiais do rei falaram para o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz que eles vêm porque isso não está certo. E a Bíblia fala que ele se enfureceu. E nós vamos ver a seguir o que aconteceu. Prepare, é tremendo. Daniel 3:16. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram, diz a palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Não precisamos defendermos diante de ti. Que resposta desses três? Pois eu começo por uma pergunta para você. Porque, obviamente, nessa noite, o objetivo é que você tente se comparar a homens justos que sobreviveram na Babilônia, que sobreviveram no mundo corrupto como a Babilônia. A quem você teme? Você quer ser um Mesaque, Sadraque e Abednego? Mas antes disso, eu te pergunto, a quem você teme? A homens ou a Deus? Por acaso, hoje, Nabucodonosor tem influência de lhe intimidar? Tem poder sobre sua vida para lhe destabilizar e assim duvidar, oscilar sobre seu posicionamento cristão? Você sabia que há consequências para aqueles que se decidem obedecer a Deus? Pois presta atenção, amada igreja. Preste muita atenção. Há muitos que quando o arauto se coloca a gritar
ou quando o arauto, ele toca seu chofar, certamente muitos se prostram diante da estátua. Muitos fazem isso, mas muitos. Obviamente isso aí é a maioria, e quase todos. Ou seja, há muitos que quando Satanás lhe propõe o motivo de você se prostrar perante ele, o motivo de se render perante ele, pois esses se prostram sem nenhum problema, com muita facilidade, e inclusive o fazem com muito prazer. As suas consciências não pesam, é normal, eu amo Nabucodonosor, afinal, gente, ele me deu tantas coisas. Esses, além de servir Nabucodonosor, além de servir Satanás, entram no grupo daqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar do Deus de Daniel. Ou seja, são pessoas que vivem no pecado. Toca o chofar, o arauto grita, e aí a estátua está, a tentação aparece, não tem problema, fazem deliberadamente, não tem nenhum problema. Mas, agora presta atenção, porque eu sei que a maioria não é você, mas pode ter essas pessoas. Mas há outro grupo que conhecem o Deus de Daniel de ouvir falar, mas ouviram falar do Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. E esses querem estar muito bem com Nabucodonosor. E também querem estar muito bem com o Deus de Daniel. Querem servir dois deuses. Isso mesmo. Querem servir dois deuses porque esses temem Nabucodonosor e dizem também temer o Deus de Daniel. Só que esses, quando o arauto grita para todos se prostrarem, eles se convencem a si mesmos dessa forma. Olha o que eles pensam e o que eles dizem para si mesmos. Esses, tá? Não vamos ser demasiadamente radical. Nós não vamos ser demasiadamente radical. Eu não vou me dar em problemas, não. Vamos ser mais sábios. Vamos ser mais sábios. Seremos agentes secretos. Ninguém precisa saber que queremos servir à nossa maneira o Deus de Daniel. Então, o que nós vamos fazer? Prostremo-nos perante a estátua. Agrademos os babilônicos, não tem problema. Estejamos em paz com eles. A gente não vai se criar inimigo, né? Cantemos as músicas que eles cantem. Falemos como eles falam e pensamos como eles pensam. Além disso, ao me prostrar perante a estátua, eu acredito que Deus conhece o meu coração. O que eles falam, essas pessoas, eles dizem, Deus conhece o meu coração. Não é nada disso. Eu vou me prostrar diante da estátua, mas Deus conhece muito bem meu coração, então eu vou me prostrar perante a estátua, mas o meu coração se inclinará para o Deus de Daniel. Políticos, pessoas que se vendem porque são políticos, querem agradar toda uma nação. Não tem coragem de tomar partido e defender um só rei e não os dois. Pois eis aqui o perfeito exemplo daquele que quer salvar a sua própria vida, mas por causa disso, a perderá.
Eis aqui o perfeito exemplo de um ecumênico. Ecumênico, aqueles que aceitam tudo. Leva em segredo suas mensagens, mas são covardes porque não têm coragem de manter a posição de Sadraque, não têm coragem de manter a posição de Mesaque e de Abednego. Eis aqui o perfeito exemplo dos mornos, nem frio, nem quente. Não se posicionam. Não se posicionam. E por não ser quente nem frio, esses, assim diz a palavra do Senhor, assim disse Jesus, esses serão vomitados pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, como a palavra de Deus diz. Agora, eu vou falar de outro grupo. Eu não sei em qual grupo você se encaixa, mas eu vou falar de outro grupo quando o arauto grita e dá o sinal que é para se prostrar. Há outro grupo de pessoas que, inclusive, bastante nessa noite, esses fazem parte desse grupo. E essas pessoas podem não se prostrarem diante da estátua. Presta atenção. Pode não se prostrar diante da estátua quando ouvem o arauto tocar o chofar. Porém, há um porém. Quando Nabucodonosor o chama para comparecer perante ele, aí é outro assunto. Porque ali o espírito de intimidação os paralisa de tal forma que eles perdem todas as faculdades porque o medo se apodera deles. São intimidados. Eles têm medo. E mesmo que essas pessoas querem servir a Deus com toda a sinceridade, elas são impedidas. Impedidos por quê? Porque o medo gerado pela intimidação de Nabucodonosor os desqualifica. Consegue entender aquilo que Deus está me usando para lhe falar? Ou seja, vou ser mais claro, para esses, o amor de Deus não é completo. Você não ama ainda Deus, essas pessoas que agem assim, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Porque ainda o amor a Deus dessas pessoas não é completo. Pois a Bíblia fala que o amor a Deus, que ama de verdade a Deus, lança fora todo medo. E por não amar a Deus como Ele merece ser amado, pois esses tropeçam, isso mesmo, eles pecam. Por quê? Porque eles aceitam o medo que Nabucodonosor produz quando ele se aproxima. Quando uma pessoa quer cultivar a depressão, o seu abatimento, se manter refém numa prisão de opressão quando Satanás se aproxima, eles tropeçam aceitando o medo que pode se apresentar, inclusive, de várias formas. O medo pode se apresentar de várias formas. O medo de perder. O medo de morrer. O medo de se acidentar, por exemplo. O medo de ficar doente. O medo de ficar sozinho. O medo de voar de avião, o medo de se lançar no colo do pai e confiar no pai, o medo de entrar numa gruta, ou também, talvez, o medo de entrar num elevador por causa da claustrofobia, porque as pessoas entram em pânico quando entram em elevador. Você não pode aceitar isso, a intimidação.
de Nabucodonosor, que pode se manifestar de várias formas. É uma pena, porque esse grupo quer servir ao Deus de Daniel. Porém, quando Nabucodonosor chama eles, e ali são desqualificados. E aí o Senhor diz: homens de pouca fé, homens, mulheres de pouca fé. E finalmente, nós vamos falar de um grupo digno de se espelhar. O grupo de Mesaque, Sadraque e Abednego. Isso é isso. Isso é o grupo a se espelhar. Esse, meus amados, amam a Deus ao ponto de não temer, inclusive, a consequência da sua obediência a Deus. Esses não negociam seus princípios. Esses não escondem o seu posicionamento cristão perante os oficiais de Nabucodonosor. Eles não se escondem. Esses não se importam o que vão pensar, mesmo que a grande maioria, inclusive, faz o contrário e se prostre perante a estátua. Esses, ele não se intimida perante o famoso e grande intimidador Nabucodonosor, porque eles não temem o homem, eles temem a Deus. Amém? Eles temem a Deus. Esses amam, mas amam tanto a Deus, que o amor que eles têm por Ele lança fora todo medo. Expulsa todo medo, toda intimidação de Satanás. Esses, eles sabem muito bem que são observados pelos oficiais de Nabucodonosor. Esses, eles dão muito bom testemunho perante o rei. Esses se destaquem, inclusive muito pela sua sabedoria, mas não são políticos. Não digam amém para tudo. Entendeu? Não tem duas personalidades. Eles são de confiança. Eles são posicionados. E eles não se vendem por moedas, assim como Judas Iscariotes o fez. O prazer desses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, é ser luz e viver em santidade ao Senhor. E quando esses ouvem o arauto gritando, eles estão nem aí pelo som. Não há quem os faça se prostrar, porque sabem o que querem e são fiéis ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual grupo você se encaixa? Qual grupo de verdade você pertence? Em Daniel 3,17, vamos continuar, tremenda essa história. Sadraque, Mesaque e Abednego, perante o rei, continua dizendo para o rei: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quer nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau! Esses três é uma mostra da noiva de Cristo, da igreja linda, confiável, formosa, graciosa aos olhos de Deus, a noiva de Cristo.
Esses três são aqueles que estão dispostos a perder para ganhar. Perder suas vidas para ganhar a vida eterna. Tomara que você fazem parte desse grupo ou que almejam fazer parte desse grupo. Continuamos. Daniel 3:19. Nabucodonosor ficou tão furioso contra Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, ficou endemoniado, resumindo, né? Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chama. Pois presta atenção, amada igreja, presta atenção. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles escolheram o fruto da sua obediência a Deus, porque quem obedece de verdade a Deus, mais cedo ou mais tarde, será provada. A sua fidelidade será provada e a perseguição. Jesus disse: sereis perseguidos por causa do meu nome, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, é normal para quem vive como estes três. Para quem vive e são parte desse grupo, é taxado de radical demais, é taxado de fanático. Poderias tu, sinceramente, Sadraque, Mesaque e Abednego, te prostrar e estar bem com o sistema? Para quê? Para que criar esse problema? Para quê? Esses não negociam os seus princípios. Porém, por obedecer a Deus, esses foram provados na sua obediência. E o que aconteceu? Que homens fortes, soldados do rei Nabucodonosor, amarraram esses três para prepará-los a serem lançados na grande fornalha ardente. Porém, eu vos digo, nessa noite, o fato de Sadraque, Mesaque e Abednego serem amarrados por soldados fortes do exército de Nabucodonosor, isso não quis dizer que esses três estavam com brechas, porque muitos, limitados no conhecimento de Deus, diriam: estão amarrados. Nabucodonosor, Satanás os amarrou. Olha isso. Ele está com brecha. Não necessariamente. Pode sim, se realmente um filho da desobediência. Satanás faça o que ele quer para eles. Mas há pessoas que um momento determinado na sua vida é provado. A sua integridade é provada. E ali pode acontecer que debaixo da permissão de Deus, Deus permite e aceita que Satanás coloque amarras num escolhido que inclusive obedece a Deus. Pois há amarras que são permitidas por Deus. Quer ou não acreditar, mas está na Bíblia e a Bíblia é o exemplo. Há amarras, as amarras dos soldados romanos. Lembra disso? As amarras dos soldados romanos que foram impostas sobre Jesus, que foram permitidas pelo Pai Celeste quando Jesus foi arrestado no Getsemane. Você acha que ele não foi amarrado? Há amarras que são permitidas pelo Pai. E as amarras de Nabucodonosor sobre os judeus também foram permitidas pelo próprio Deus. Pois eu falo nessa noite,
para esse grupo, para Sadraque, para Mesaque e para Abednego, para esses que se esforçam a viver uma vida de santidade. Não desanimem. Não desanimem, Sadraque. Não desanime, Mesaque. Não desanime, Abednego. Não desanime ao ver as amarras que te levam para a fornalha. Não desanime. Essas amarras, elas podem até mesmo lhe impedir de se mover e de se tornarem totalmente livre durante um período determinado por Deus. Essas amarras podem até mesmo lhe impedir de se expressar. Essas amarras, essas cordas que apertam, permitido por Deus, podem até mesmo lhe impedir de caminhar. Ou talvez de fazer certas coisas que normalmente você consegue fazer. As cordas das amarras podem até mesmo apertar o seu coração e tentar influenciar sobre suas emoções e seus sentimentos. Mas eu vos digo nessa noite, permanecem focados e firmes até o livramento, até encontrar o quarto homem da fornalha e ter seu encontro lá no coração da fornalha. Por acaso Deus abandona aquele cujo é fiel para com Ele? Não. Deus não abandona aquele que é fiel. Daniel 3:21, o que diz a palavra do Senhor? E os 3 homens, presta atenção, e os 3 homens justos, né? Vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e tirados da fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus queridos, quem determina o grau da fornalha é Deus. Se quer aumentá-la, Ele aumenta. Se quer diminuí-la, Ele diminui. Porque Jesus, inclusive, perguntou e falou, se era possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. E o Senhor, o Pai, não respondeu. Enfim, não está na Bíblia, mas a resposta é: manterei o grau da fornalha que eu estabeleci, porque quem determina o grau da fornalha é o Pai, é o Senhor. Isso mesmo. Mesmo que seja Nabucodonosor a dar a ordem para aquecê-la, Deus não mandaria em Nabucodonosor? Deus não é soberano, por acaso? Deus não inclinaria o coração de Nabucodonosor da forma que ele deseja? Sim. Sim, amado. Agora preste atenção, esteja atento naquilo que eu vou falar para ti. Se a fornalha aquece 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes mais, o que te importa? O que te importa? Afinal, é a graça do Senhor que te ajudará a superá-la. Não há grau de temperatura
e intensidade da fornalha que fará com que quando um ungido do Senhor e homem ou mulher que vive em santidade e se agrada o Senhor, não possa passar. Porque não há provação, diz a palavra do Senhor, que não possamos suportar. Então, se Deus estabeleceu 7, a graça que está sobre mim me dará capacitação a suportar 7. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Agora, pode um soldado de Nabucodonosor, porque a Bíblia fala que quando os soldados de Nabucodonosor chegaram a jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram instantaneamente, sem sequer entrar nela, de tão forte que era a fornalha. Pode um soldado de Nabucodonosor suportar a fornalha que homens obedientes a Deus são chamados a enfrentar? Nenhuma pessoa que vive no pecado é capaz de suportar a fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego suportam. Pois atenção agora. Ou você é parte do grupo dos 3. Vocês querem vencer na vida? Vocês querem ser aprovado diante de Deus? Você quer ser um vencedor? As igrejas gostam muito, né? Falar, sou vencedor, mais que vencedor. Você quer ser um vencedor de verdade? Ou você é do grupo dos 3 que temem a Deus, ou você é soldado de Nabucodonosor. Ou você é Sadraque e serve ao Senhor, ou você serve o príncipe deste mundo. Só tem 2 grupos. Só que, já te aviso uma coisa. Vejam o que Satanás faz com aqueles que servem a ele. Por acaso, esses que morreram e que foram mandados pelo próprio Satanás a puxar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o que aconteceu com eles? Por acaso Nabucodonosor os poupou? Não. Cruel, impiedoso. Ele os matou. Ele os matou. Pois se você ainda serve Nabucodonosor, porque obedece aos seus comandos, se ainda és servo do pecado, pois o dia que a fornalha aparecer, não a suportará e certamente morrerás. Sejam os 3 tementes a Deus, ou seja, os soldados de Nabucodonosor. Um dia, estarão obrigados de passar pela prova do fogo. Seja um ou seja outro, terá que passar pela prova do fogo. Pois quanto morrem na fornalha preparada nessa vida, cujo Nabucodonosor preparou para aqueles que o servem. E ali o que vocês dizem? Antes da fornalha, porque ninguém se imagina naquilo que vai acontecer para aqueles que servem o mundo. Mas esses dizem em si, para que ser crente? Para que ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego? Para que ser tão intenso com as coisas de Deus? Eu estou seguro na Babilônia. Eu estou muito seguro na Babilônia. Eu me prostro perante o meu rei. Nada me acontecerá amanhã por obedecer a Nabucodonosor. Eu sou forte soldado. E, inclusive, sempre há comida no palácio do rei.
Mas eu vos falo nessa noite. Esses não sabem que quando menos esperam, Nabucodonosor prepara uma fornalha para os matar. E aí? E aí? É bom viver no palácio com Nabucodonosor? Você se sente seguro porque Nabucodonosor te deu um emprego bom dentro do seu exército, soldado? Ainda queres curtir das baladas da Babilônia organizadas por Nabucodonosor? Ainda quer curtir de filmes impuros da Babilônia oferecido por Nabucodonosor? Ainda queres fazer parte da turma dos babilônicos e sentar na mesa dos escarnecedores e assim ter prazer junto com eles e ter amigos assim? Pois eu vos digo nessa noite, Satanás, ele não leva de cara os seus soldados para matá-los na fornalha. Ele não os leva de cara. Antes disso, ele dá para eles o que eles querem. Uma posição de soldado privilegiado. Nada lhes falta. Querem prazer? Ele dá prazer. Querem poder? Ele dá poder. Querem fama? Ele dá fama à vontade. Querem dinheiro e querem ser próspero? Ele os faz ricos. Não é problema. Mas no final, quando menos esperam, a fornalha do inferno os espera e morrem para sempre. Ao contrário de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando esses deveriam morrer, esses viveram. Esses viveram. Por acaso, não haverá a ressurreição dos mortos para a vida, dos mortos para a vida para aqueles que foram santos e fiéis a Deus? Sim, haverá. Glória a Deus. Continuamos. Daniel 3:23. Olha que diz. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, o rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Tremendo, né? Quem você acha que o 4º homem visto por Nabucodonosor era? Quem era esse 4º homem? Gabriel, o anjo Gabriel? Miguel? Não. Quem era? Eu vou lhe falar quem era. Aquele que sempre esteve. Aquele cujo ainda não foi dado o seu nome a revelar na lei. Mas esse homem era Jesus. E Jesus nunca teve amarras. Nunca teve amarras porque Jesus é Deus. Glória a Deus. Podemos continuar? Versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas,
os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Testemunho, hein? Que grande testemunho. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo nele. Não havia cheiro de queimado. Por acaso, a fornalha tem um propósito na vida de um escolhido? Tem sim. Tem um propósito, sim. Pois se os 3 judeus fiéis a Deus se houvesse prostrado perante a estátua, quem testemunharia do Deus verdadeiro perante o rei e os seus conselheiros? Pois eu vos digo, a conversão da sua casa vai depender se Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão me vendo aqui, estão em pé. Porque se esses não estão em pé, como Nabucodonosor e como os seus conselheiros, reconhecerão o Deus poderoso e querem servir o Deus poderoso que tu diz servir. Pois antes de querer convencer Nabucodonosor e seus conselheiros que o teu Deus salva, que o teu Deus cura, que o teu Deus liberta, faça-os ver a sua fé antes da fornalha. Faça-os ver o seu posicionamento antes da fornalha. Faça-os ver o quarto homem que o acompanha. Faça-os ver que Jesus está com você mesmo e que não é apenas uma religiosidade e uma falsa espiritualidade. E digo mais, mostra para eles que as suas roupas e cabelos, para que eles inclusive comprovem que a fornalha não os consumiu. Pois se a fornalha está te consumando e consumiu suas roupas, se a fornalha consumiu seu cabelo, meu querido, como queres tu que os que querem que se convertem creiam no teu Deus? Pois ao ver o semblante de alguns que estão me vendo nessa noite, ao ver as ações de alguns que estão me vendo e alegam servir o mesmo Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ver o seu semblante, ao ver as ações, ao ver as vestimentas de algum, Nabucodonosor jamais terá vontade de conhecer o teu Deus. Eu estou falando com alguns. Esses 3 viviam um verdadeiro testemunho. E diz a palavra de Deus que nem o cheiro de queimado tinha nos seus roupas. Qual cheiro você emana quando tu passa pela tentação? Qual cheiro você emana quando és tentado, quando és provado? A tentação é também uma provação. Pois se você cai em tentação, cada vez que você cai quando Satanás te propõe algo e passar pela fornalha, vocês acham que suas vestes não cheirarão queimado? Elas vão cheirar o queimado. É a hora, meus amados, de aprender
com Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim tu fazer a diferença nessa geração. E eu termino, diz no versículo 28, disse então Nabucodonosor, o escolhido do Senhor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, disse Nabucodonosor, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que dizer alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nabucodonosor começa a se convencer. Mas ainda não é convertido, vocês vão ver. Mas começa as muralhas, a dureza, ele começa a amolecer. O processo de conversão de Nabucodonosor começou. Mas ainda não foi totalmente convertido. Mas começou, meus amados. Glória a Deus. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você quer ser promovido? Quer a bênção de Deus? Quer ver o resultado de ser promovido? Você entende qual é o preço de ser promovido por parte de Deus? Acerca da fidelidade e do compromisso que Deus espera de ti. Não tem bênçãos para Sadraque, Mesaque e Abednego sem você antes fazer prova da sua fidelidade com Deus. Oremos. Meu querido Pai amado, que linda história. Como não se espelhar com esses três homens que marcaram sua geração? Como não nos espelharmos a esses três e começar, Senhor, a meditar sobre certas atitudes que para alguns não os fazem parecido a homens como esses. Mas essas pessoas estão aqui com um propósito de reajustar, reequilibrar, se autocorrigir, se esforçar a querer manter uma posição como esses homens na Babilônia, no meio dos caldeus. Minha oração nessa noite, Senhor, é que realmente haja dois grupos, aqueles que querem e aqueles que não querem. Ou somos e estamos contigo, ou não somos e não estamos contigo. Ou é ou não é. Então, que sejamos. Capacita-me, Senhor, para levar essa geração a serem firmes e a ser compromissado, como estes três foram compromissados contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.